Olá, eu sou Ivan Lima e é sempre um prazer estar aqui com você. Você acredita em anjos? As Escrituras Sagradas estão repletas de evidências de que os anjos são seres celestiais que nos guiam, nos protegem, nos encorajam e nos fortalecem para passar pelos obstáculos da vida. Mas o que você sabe sobre eles? Qual a história desses seres que vivem para nos proteger? Eles realmente vivem entre nós, mesmo não conseguindo vê-los? Vem comigo, que eu vou contar tudo o que sabemos sobre os seres celestiais. Muita gente pode até achar que os anjos são uma invenção da Igreja Católica, mas várias passagens da Bíblia afirmam que eles realmente existem. Na verdade, Deus ordena que muitos anjos cuidem de nós. Podemos encontrar relatos e registros da existência desses seres desde a antiguidade. E não só na religião católica, já que diversas outras doutrinas citam seres idênticos ou semelhantes aos anjos do cristianismo. Sabemos que Deus criou os anjos antes de criar o universo físico. O livro de Jó os descreve adorando a Deus durante a criação do mundo. Mas, em momento algum, a Bíblia nos indica o momento de suas origens ou as circunstâncias em que os anjos foram criados. Quando Deus resolveu começar a sua criação, ele a fez de duas formas, a visível e a invisível. A criação visível se trata de tudo que os nossos olhos podem ver, ou melhor, tudo que nós podemos sentir. Já a invisível é um retrato do próprio Deus que se faz visível por suas obras, mas é de natureza invisível. Ficou confuso? Bom, de forma mais clara, podemos dizer que os anjos estão entre as criações invisíveis de Deus. Então, qual o objetivo de Deus ao criar os anjos? Claro que nós somos meros humanos e não somos capazes de compreender todas as ações de Deus. Porém, seguindo o próprio significado da palavra anjo, que significa mensageiro, esses seres celestiais seriam emissários de Deus. Eles existem por um ato da vontade de Deus, que os trouxe à existência. Acredita-se que também os anjos são intermediários entre Deus e os homens, fazendo a conexão entre essas duas partes. Tanto que existem até classes de anjos, com alguns ficando mais próximos de Deus e outros mais próximos dos homens. A hierarquia dos anjos é dividida entre três partes. A primeira é formada por serafins, querubins e tronos. A segunda, por denominações, virtudes e potestade, e a terceira, pelos principados, arcanjos e anjos da guarda. Cada anjo tem uma função específica. Os mais próximos de Deus cuidam de assuntos divinos. Os intermediários realizam milagres e cuidam das forças da natureza. Já os mais próximos de nós nos orientam e nos guiam para fazermos as escolhas certas. Mas, Ivan, a Bíblia não dá todos esses detalhes sobre os anjos. Então, como você sabe tudo isso? Felizmente, caro amigo, São Tomás de Aquino estudou as Escrituras Sagradas e resumiu todo o conhecimento presente nas Escrituras Sagradas sobre os anjos. De fato, a Bíblia só nos fornece algumas pistas, mas São Tomás de Aquino estudou e se deu ao trabalho de estruturar toda a hierarquia dos anjos, deixando mais fácil para nós entender um pouco sobre esses seres celestiais. Um fato curioso é que, após criar os anjos, Deus resolveu testá-los. Como? Ninguém sabe os detalhes. Entretanto, estudiosos acreditam que, quando os anjos receberam o conhecimento da encarnação e de que seriam convocados para adorar a Deus, alguns deles não gostaram da ideia. Esses se tornaram os anjos caídos. Apesar disso, a maioria concordou com a vontade de Deus. Um dos anjos que não acatou a ordem foi o famoso Lúcifer, que se recusou a adorar qualquer coisa que tivesse uma natureza humana. Apesar do fato de muitos anjos terem se voltado contra Deus, a maioria permaneceu leal ao seu Criador, o que indica que o Deus vivo
nunca deixou de ser adorado desde o início da criação. Em relação aos anjos da guarda, existem muitas especulações sobre o assunto. Afinal, os anjos vivem entre nós. Eles nos protegem o tempo inteiro. O filósofo católico Peter Kreeft afirma ter uma ideia de quantos anjos existem na Terra. Ele argumenta que todo ser humano tem um anjo da guarda. A Bíblia não fornece evidências para essa ideia. No entanto, deixa claro que os anjos da guarda realmente existem. Por ordem de Deus, anjos podem dar apoio espiritual, guiar, transmitir mensagens e lutar contra as forças do mal a favor dos cristãos. Em Gênesis capítulo 3, versículo 24, é dito o seguinte: E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. No Salmo 91, fala-se de anjos guardando o salmista, fazendo referência no plural e não no singular. Ainda assim, há estudiosos que dizem o contrário. De fato, é reconfortante saber que alguém muito próximo de Deus esteja do nosso lado para nos colocar no caminho certo. Mas não há nenhum trecho na Bíblia que diz que cada um de nós tem seu próprio anjo da guarda. Algumas passagens realmente falam sobre anjos e suas funções de guardiões. Uma delas é vista em Mateus, capítulo 18, versículo 10, que diz: Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Muitas vezes, há a interpretação de que esse trecho é uma referência aos anjos que cuidam apenas das crianças ou de todos os crentes fiéis como um todo, mas nada sugere que todos tenham o seu. Muitos teólogos dizem que a ideia de que exista um anjo da guarda para cada indivíduo é bastante recente, além dessa perspectiva ser produto de uma lenta evolução da história. Ao longo da Idade Média, contavam-se casos de santos que tiveram encontros com anjos ou que foram protegidos por eles. Esses casos evoluíram para histórias de que os anjos vieram para salvar as pessoas comuns, comumente contadas ao longo dos séculos XVIII e XIX. No século XX, já existiam histórias do anjo da guarda, que seguia e protegia do mal cada pessoa do mundo. Quanto à aparência dos anjos, muitas obras de arte mostram esses seres masculinos aparecendo para pessoas em cenas bíblicas, enquanto estátuas de cemitérios, já notou? Geralmente mostram anjos femininos, de luto sobre túmulos. Contudo, a verdade é que não existem anjos femininos e anjos masculinos. Eles não são humanos e não estão presos às mesmas restrições biológicas que nós. Podemos afirmar que não existe sexo quando se trata de anjos, mas ao longo da Bíblia, eles sempre foram mencionados no gênero masculino. Se você imaginar um anjo agora, com certeza a primeira coisa que virá à sua cabeça será um ser celestial, com uma auréola na cabeça e um par de asas nas costas. Porém, segundo as descrições da Bíblia, eles não são exatamente assim. As referências mais próximas a qualquer coisa parecida com a auréola, por exemplo, é um brilho de luz em torno de alguns personagens, como Cristo e Moisés. Esse brilho nas pinturas é mais conhecido como nimbo. Ele apareceu pela primeira vez na arte do século IV, inicialmente usado apenas em obras que mostram Cristo sentado em um trono. Ficou famoso como uma forma de significar bondade e passou a ser apresentado em todas as representações de Cristo e dos anjos. No século VI, até os santos usavam a auréola. Mas podemos dizer que essa característica dos anjos foi adotada pelo cristianismo, já que a ideia remonta aos antigos reis da Síria e do Egito, que usavam coroas semelhantes a auréolas para significar sua conexão com as divindades e a luz divina. As asas também surgiram de uma maneira bem parecida.
O par de asas é resultado do trabalho de muitos artistas ao longo dos anos. A Bíblia não cita que todos os anjos têm asas, apenas menciona que os anjos voam, o que é compreensivelmente interpretado como tendo asas. Especificamente, é dito que apenas 2 tipos de anjos possuem asas. Ezequiel diz que os querubins têm 4 asas, enquanto Isaías descreve os serafins com 6 asas. Mas apenas um dos pares é usado para voar, enquanto o segundo é usado para cobrir o rosto do anjo e o terceiro para cobrir os pés. O fato é que a imagem que temos hoje dos anjos é algo que foi construído pela arte e pela igreja ao longo da história. Mas como realmente são os anjos, hein? Isso, na verdade, ninguém sabe. O que eu posso afirmar com toda a certeza do mundo é que, segundo a Bíblia, os anjos realmente existem e são seres brilhantes e resplandecentes, dos quais emana luz, além de serem um espelho da glória de Deus. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo do canal Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau!